foi prorrogado a validade da medida provisória 1045 de 2021, que trata da suspensão e da redução da jornada de trabalho e do salário. E vou falar nesse vídeo também, vou responder a dúvidas sobre esse assunto, suspensão e redução, que foram postados nos vídeos anteriores. Se esse assunto te interessa, fica comigo nesse vídeo. Olá, saudações! Eu sou o contador Leonardo Hoffman e nesse vídeo eu vou responder a algumas dúvidas das pessoas que postaram aqui em vídeos anteriores de suspensão e redução. Inclusive tem uma dúvida de intermitente, vou falar também do intermitente aqui. E vou dar a notícia. Já vou falar agora de uma vez, né, da prorrogação da medida provisória 1045 de 2021, que trata da suspensão, as regras aí desse novo prazo de suspensão e redução da jornada de trabalho e do salário. Se você não viu, eu gravei um vídeo completo sobre esse assunto, todos os detalhes dessa medida provisória que validou por mais 120 dias, por 120 dias, essa nova rodada da suspensão do contrato de trabalho e do salário e da redução da jornada de trabalho e do salário em 2021. Tá? Então vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Se você estiver vendo no YouTube, vai passar um card aqui em cima também, a aula está completa. Se você não viu esse assunto, vai lá e confere. Tá? Mas a notícia aqui é que a medida provisória, qualquer medida provisória, tá? Ela vale por 60 dias. Então a medida provisória tem validade de 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60 dias. Então o que aconteceu agora foi isso. A medida provisória que foi editada, a 1045, editada ao final de maio, ao final de abril de 2021, dia 28 de abril foi publicada, 28 de abril de 2021, ela tem validade de 60 dias. Se ela não for votada, não for aprovada ou não for prorrogada, ela perde a validade. Então, o que aconteceu agora é que ela foi prorrogada por mais 60 dias. Então, agora a gente tem a medida provisória valendo por 120 dias, batendo, inclusive, com o período que pode ser dado de suspensão ou de redução nessa rodagem de 2021, que foi permitido por 120 dias. Tá? Então a gente agora tem a medida provisória valendo também por 120 dias, que é uma boa notícia. Após esses 120 dias, ou ela tem que ser aprovada e convertida em lei, então, né? Ou, se isso não acontecer, ela vai parar de ter a validade. Quem aplicou, aplicou, né? Quem não aplicou, não vai aplicar mais. Né? Então, a ideia é essa. Então, foi prorrogada, está valendo agora por 120 dias. Boa notícia, podem continuar utilizando essa ferramenta, né? Utilizando desse benefício emergencial, né? Em acordo aí com o empregado e a empresa. Tá? Então, continua valendo. É uma boa notícia. E vou passar agora a responder algumas dúvidas, tá? De pessoas postaram aqui nos vídeos passados que eu gravei, na aula que eu gravei sobre suspensão e redução. Obviamente, eu não vou conseguir abordar todos os assuntos aqui. Muitos eu já respondi, alguns desses eu até já respondi lá no próprio vídeo, mas como é um assunto que vai responder a várias pessoas, eu achei interessante gravar aqui também. Tá? Então vamos lá. A primeira pergunta, que é da Ju Hidalgo, ela pergunta o seguinte, na questão da redução da carga horária, o empregado deve trabalhar apenas as horas proporcionais ou a empresa pode exigir que ele continue trabalhando as 44 horas semanais? Ora, né, excelente pergunta, porque eu estou vendo aqui que tem gente postando que teve o contrato suspenso e está lá trabalhando. Ou teve o contrato reduzido e continua trabalhando a mesma quantidade de horas. Tá? Então é o seguinte,
Se o contrato foi, a pergunta aqui é o contrato foi reduzido. Se o contrato foi reduzido, o trabalhador ele só vai trabalhar o período proporcional que não foi reduzido. Tá? Então, um exemplo de ter aplicado a redução em 50%. Se for aplicada a redução de 50% e o trabalhador trabalhava 44 horas semanais, vai trabalhar só 22 horas semanais. Tá? Então, trabalha 50% do tempo. E isso é o correto, tem que ser dessa forma. Tá? O contrário está errado. Da mesma forma, se o contrato foi suspenso, o contrato de trabalho está suspenso. Um funcionário vai ficar em casa, vai fazer outra coisa, mas ele não pode trabalhar na empresa que teve o contrato suspenso. Tá bom? Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, nós temos aqui, são duas perguntas que eu vou conseguir responder em uma resposta só. Então, a gente tem aqui, a Wanda Souza perguntou o seguinte: vamos aguardar. Ano passado foi nessa mesma coisa, acredito que o governo não vai deixar intermitente de fora. Então é trabalhador intermitente. Não foi uma minha pergunta, né? Foi uma afirmação aqui. Boa tarde, Leonardo. A Cida Albuquerque. Você sabe alguma coisa sobre a emenda apresentada pelo deputado Túlio Gadelha, que inclui o trabalhador intermitente ao benefício? Então vamos lá. O trabalhador intermitente, então resgatando aqui, o trabalhador intermitente ele ficou de fora, né, dessa rodada do benefício emergencial em 2021. Ano passado, o trabalhador intermitente recebeu parcelas de R$600 até o final, né, do ano, na competência do final do ano 2020, e nessa rodada agora de 2021, a medida provisória não contempla o trabalhador intermitente. Tá? Então, até então, é isso que está valendo. A medida provisória não contempla, a medida provisória ela foi prorrogada por mais 60 dias e continua do mesmo texto. Não teve mudança nenhuma. Agora, os deputados e senadores, eles têm o poder de apresentar emendas, de apresentar alterações durante o período que a medida provisória está em vigor e antes dela entrar em votação. Por quê? Porque aí vai chegar um momento que vão colocar no plenário para votar a medida provisória e vão apreciar as emendas, né? As inclusões, os ajustes propostos em relação ao texto original. E é natural que ocorram mesmo. Tá? Então, eu não sei especificamente em relação ao Túlio Gadelha, mas é possível sim, e acredito que alguns dos deputados ali, eles vão apresentar emendas para o intermitente. Tá? Não sei de nenhum que efetivamente já fez isso, tá? Mas isso é possível. Então é possível sim que até o final do período, se entrar em votação e convertido em lei essa medida provisória, que isso possa acontecer. Que isso possa acontecer. Ou não. Pode ser que alguém apresente e não seja aprovado. Tá bom? Então, e quando que a gente vai saber disso? Só no final, depois da votação, que pode demorar ainda mais de 60 dias. Porque a medida provisória foi prorrogada por mais 60 dias, o vencimento dos 60 dias iniciais é só o final de junho, ou seja, então a gente ainda tem final de junho, julho e até o final de agosto para isso acontecer. Tá? Então, infelizmente, até então, o intermitente realmente não tem esse direito e é o que está para o momento. Tá? Outra pergunta aqui. Bom dia. Período de suspensão conta para seguro-desemprego? Então, a pergunta aqui do Tomasson. Seguinte, eu não sei qual é esse pensamento do seguro-desemprego que você está colocando, e acredito que você deve que as dúvidas recorrentes em relação a isso são em função de... São duas, tá? Então, são duas vertentes. Tá? Uma é a questão que, se o funcionário ele está suspenso, esse período que ele está suspenso, se depois ele for demitido, não vai prejudicar o seguro-desemprego. Tá? Então, não come verba do seguro-desemprego e não come o período que ele terá direito ao seguro-desemprego se ele for demitido. Tá? Então, uma das respostas é essa. A segunda vertente é o seguinte:
existe uma regra do seguro-desemprego que o trabalhador tem que ter trabalhado por tanto tempo para ter o direito ao seguro-desemprego. Então, para o funcionário, ele estava desempregado há não sei quantos anos, já usou o seguro-desemprego e trabalhou 2, 3 meses, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Tá? Mas se ele já está lá trabalhando na empresa durante 2 anos e teve o contrato suspenso, ele vai ter o direito ao seguro-desemprego e não come o seguro-desemprego. Porém, esse período de estar suspenso, o contrato está suspenso, não há recolhimento ao INSS, não há execução do trabalho. Então, em tese, também não contaria para fim de composição do total para ter direito ao seguro-desemprego. Tá? Eu acredito isso. Não sei se na prática o que o Ministério do Trabalho está aplicando, mas no racional o contrato de trabalho está suspenso, não teve trabalho no período. Tá? Então não contaria como trabalhado. Tá bom? Joyce Nascimento perguntou o seguinte: eu posso fazer o acordo só para alguns funcionários? Exemplo, metade da empresa está em home office e a metade está em casa, apenas recebendo. E posso fazer isso apenas com os funcionários que estão em casa? Então, o que eu estou entendendo aqui que a Joyce colocou é o seguinte: a empresa está 100% parada, assim, está em home office, vamos colocar assim. Metade dos funcionários tem trabalho em home office, estão trabalhando, e a outra metade não está tendo trabalho home office, mas está em casa, à disposição da empresa, ou para trabalho no home office, ou para trabalhar presencial, se a empresa precisar do trabalho presencial. Pode aplicar a suspensão e a redução, ou a suspensão ou a redução, só para uma parte dos funcionários? Pode aplicar. Não precisa aplicar para todo mundo, você pode aplicar para quantos funcionários forem necessários, pode ser para um só. E só que é um acordo entre o funcionário e a empresa. Tá? Então não precisa, 100%, pode aplicar em 1, 2, né? A empresa tem 10 funcionários, aplicar em um só? Pode aplicar em 2? Pode. Tá? Não existe essa limitação de proporção, não, tá, Joyce? Outra pergunta aqui, Divanildo Cabral. O funcionário pode recusar? Então, estou entendendo que a pergunta é recusar a ter o contrato suspenso ou reduzido. Né? Pode sim. É um acordo entre a empresa e o empregado. Se uma das partes não quer esse acordo de suspensão ou de redução, não tem acordo. Né? Então, se o empregado não quer assinar, não quer não ter o contrato suspenso ou reduzido, ele pode recusar. Tá? Um ponto de ressalva que eu faço aqui para avaliação é o seguinte: tem que verificar se a empresa fez algum acordo com o sindicato, ou se a categoria de trabalho tem algum acordo assinado com o sindicato que já coloca algo de forma automática para todos os empregados, tá? Porque se o empregado já vai estar sujeito a esse acordo formalizado. Mas essa é a minoria, são poucos casos que tem isso. Em geral, o que vale é o acordo individual. E mesmo que haja isso, provavelmente o sindicato ele deve ter colocado essa questão de ter um acordo individual também. Então, na grande maioria, é comum um acordo, sim. Pela regra da medida provisória, é comum um acordo. Então, precisa ter um acordo entre patrão e empregado. Então, o empregado pode recusar. O que o empregado tem que avaliar é a situação da empresa, tá? Naquele momento. Por quê? Por que veio essa regra da suspensão e da redução? Porque as empresas, por conta do lockdown, por conta dessa crise sanitária do coronavírus, a empresa pode estar parada, sem faturamento, tá? E aí fica com dificuldade financeira. Aí a empresa suspende o contrato do funcionário para não demitir ele. E ele vai receber alguma coisa do governo, no benefício emergencial. Então, essa medida é para evitar demissão. Né? Então, você tem que avaliar aí a condição da empresa, porque se ela estiver negociando para aplicar o contrato de suspensão em você, se você recusar a fazer isso, como é que está a condição financeira da empresa? Ela pode te demitir. Tá? Se for isso que você quer, que ela te demita, então aí é um prato cheio, né? Se você recusar. Que aí ela não fica sem alternativas, né? Já é aplicação. Isso você tem que avaliar como é que está a condição da empresa, tá? Mas não é obrigatório, não.
Outra pergunta aqui do Alê Soares. Ele falou assim, ó, eu estou no programa de prevenção do emprego. No meu caso, contrato suspenso. A empresa pode me chamar de volta a qualquer momento, ou seja, antes do prazo assinado no contrato? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Pode. Pode sim. Tá? Pela regra da medida provisória, a empresa ela pode, com um comunicado ao funcionário, com no mínimo 2 dias de antecedência, comunicar ao funcionário que ele tem que retornar ao trabalho. Tá? E aí, nessa data que ele retorna ao trabalho, acaba o benefício emergencial, suspende aí, né, interrompe o contrato de suspensão. Tá? E esse direito é da empresa, de fazer esse comunicado e chamar de volta. Tá ok? Então essas eram as perguntas que eu queria trazer nesse vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida, posta a sua dúvida aqui nos comentários do vídeo. Obrigado por ficar comigo até o final. Um grande abraço, seu contador Leonardo Hoffman, e até o próximo vídeo. Tchau!